Olá, queridos alunos e queridas alunas! Sejam todos bem-vindos à Inova Educação. Eu sou a professora Mariana Corrêa, advogada trabalhista atuando predominantemente em face das reclamadas, e hoje estou aqui para juntos darmos início ao nosso curso sobre jornada de trabalho. No início do direito do trabalho no mundo, não havia nenhuma limitação de jornada. Foi então que o legislador, com a própria pressão da Igreja Católica na época, se viu obrigado a limitar a jornada de trabalho dos empregados. Por isso, este curso se faz tão importante, principalmente para você que é um advogado trabalhista ou um operador do direito. A jornada de trabalho é um dos principais pontos no que tange os pedidos que são interpostos no judiciário. Grande parte dos empregados, enquanto reclamante, pleiteiam o recebimento de horas extras, intervalo intra-jornada, intervalo interjornada. Então, neste curso, nós teremos a possibilidade de conhecer os principais aspectos no que tange a jornada de trabalho, os principais conceitos, desdobramentos, perspectivas. Se você quer aprofundar neste tema, você está no lugar certo e agora nós daremos início ao nosso curso. Então, vem comigo! Então, para que nós possamos iniciar essa nossa jornada, precisamos entender qual é o conceito da jornada de trabalho. Eu trouxe aqui no slide um breve conceito sobre jornada de trabalho. Então, jornada de trabalho nada mais é do que a quantidade de horas diárias trabalhadas por um empregado. Então, em linhas gerais, a jornada de trabalho é a quantidade de horas diárias trabalhadas por empregado. Mas quais são essas horas? Ou melhor, quantas horas são? O empregado ele pode trabalhar o dia inteiro? Ele tem uma limitação de jornada? Como é que funciona isso na prática? É isso que nós veremos a partir de agora. Claro que aqui no nosso curso nós nos basearemos exclusivamente no que prevê a CLT e demais legislações sobre o assunto. Afinal, para que a jornada de trabalho seja aplicada corretamente, é necessário e se faz inerente que nós possamos nos pautar no que o próprio legislador prevê como mais benéfico ao empregado. E desde já é importante que vocês tenham a perspectiva de que a legislação sempre vai trazer aquilo que é mais benéfico ao empregado, visando a saúde e a segurança do empregado. E quando o assunto é jornada de trabalho, não é diferente. Vocês observarão que a legislação sempre vai tanger ao benefício do empregado, aquilo que lhe é mais conveniente, ok? Então vamos lá. A quem não se aplica a jornada de trabalho. O artigo 7º vai trazer para a gente quais são os empregados ao qual a jornada de trabalho não será aplicada. Então, vamos ver. Artigo 7º. Os preceitos constantes da presente consolidação, essa consolidação que nós conhecemos por CLT, salvo quando for em cada caso expressamente determinado em contrário, não se aplicam. A quem que não vai se aplicar? Aos empregados domésticos, assim considerados de um modo geral os que prestam serviços de natureza não econômica à pessoa ou à família no âmbito residencial dessas, aos trabalhadores rurais, assim considerados aqueles que, exercendo funções diretamente ligadas à agricultura e à pecuária, não sejam empregados em atividades que, pelos métodos de execução dos respectivos trabalhos ou pela finalidade de suas operações, se classifiquem como industriais ou comerciais. C. Aos funcionários públicos da União, dos estados e dos municípios e aos respectivos extranumerários em serviço das próprias repartições. D. Aos servidores de autarquias paraestatais, desde que sujeitos a regime próprio de proteção do trabalho que lhe assegure situação análoga dos funcionários públicos. E F. As atividades de direção e assessoramento nos órgãos, institutos e fundações dos partidos, assim definidas em normas internas de organização partidária. Então, a jornada de trabalho não se aplicará aos empregados domésticos, aos trabalhadores rurais, funcionários públicos, servidores de autarquias paraestatais e atividades de direção e assessoramentos nos órgãos.
Mas a jornada de trabalho aqui não aplicada é a jornada de trabalho no que tange a nossa CLT. Então, veja, o artigo de lei é claro, os preceitos constantes da presente consolidação, salvo quando for em cada caso, não se aplica. Então, os preceitos relativos à jornada de trabalho da CLT não se aplicarão a esses empregados que nós lemos e entendemos aqui: empregados domésticos, trabalhadores rurais, funcionários públicos, servidores de autarquias paraestatais, atividades de direção e assessoramentos dos órgãos, institutos e fundações dos partidos. Até aí, ok? Vamos seguindo. Partindo desse pressuposto dos empregados que não são abrangidos pela jornada de trabalho prevista na CLT, é preciso que nós entendamos também quais são os empregados excluídos do controle de jornada, que, embora estejam previstos na CLT, estão excluídos do controle de jornada. Quais são esses empregados? O artigo 62 vai trazer para a gente. Não são abrangidos pelo regime previsto neste capítulo. Esse regime a que ele se refere é com relação à jornada de trabalho. Quem não está abrangido? Vamos ver. Os empregados que exercem a atividade externa incompatível com a fixação de horário de trabalho, devendo tal condição ser anotada na carteira de trabalho e no registro de empregados. Os gerentes, assim considerados exercentes de cargos de gestão, aos quais se equiparam para efeito disposto nesse artigo os diretores e chefes de departamento ou filial. E, por último, os empregados em regime de teletrabalho, que prestam serviços por produção ou tarefa. Esse artigo 62, embora pequeno, ele traz muitas informações das quais nós podemos extrair pela simples leitura. Então, veja, o empregado excluído do controle de jornada é o empregado que vai exercer atividade externa, mas é todo empregado que exerce atividade externa que será excluído do controle de jornada? Não. Somente os empregados em que o controle seja incompatível com a fixação de horários de trabalho. Então, veja só, suponhamos aqui um entregador que ele usa o veículo próprio da empresa, sai de sua residência e passa o dia todo fora fazendo entregas. Ali, geralmente, o empregado que trabalha como entregador, melhor dizendo, ele usa do serviço de geolocalização. E esse serviço de geolocalização, diferentemente do que prevê aqui o artigo, ele permite a fixação do horário de trabalho. Com a geolocalização, você consegue prever qual horário que aquele empregado começou a trabalhar e qual horário que ele terminou de trabalhar. Então, entenda, o artigo ele é versátil, porque embora esse empregado exerça atividade externa, a atividade que ele exerce é compatível com a fixação de horário de trabalho. Então, neste caso, seria aplicado a ele a jornada de trabalho. Então, veja só, somente não será aplicado ao empregado que exerce atividade externa quando a função que ele exerce for incompatível. Quando, por exemplo, não tiver esse serviço, né, essa disponibilidade do serviço de geolocalização. Conheço muitos empregados no escritório que eu atuo atualmente que eles acabam por optar pelo tipo de trabalho que eles precisam ir às ruas para vender produtos. Então, eles ficam à disposição da empresa, vendendo esses produtos na rua, passam um dia de forma externa e, por isso, a empresa não consegue ter o controle daquela jornada. Porque não há ali nenhum serviço onde eles possam controlar. É claro que haveria possibilidade, caso eles quisessem, né? De colocar um cartão de ponto virtual, onde o empregado pudesse, por meio do celular, registrar, realizar essa marcação de ponto. Mas nesse caso em específico, eles não possuem essa possibilidade. Então, a empresa não consegue controlar a jornada no horário que eles entram, que eles saem, pausa para descanso e refeição. Até aqui, tudo bem? Os gerentes citados aqui no inciso 2º referem-se aos empregados que exercem
cargos de confiança. Então, um cargo de confiança, o empregado que exerce este cargo, ele também não terá controle de jornada, tá bom? E por último, os empregados em regime de teletrabalho. Porém, a legislação também vai trazer uma observação, porque ela vai dizer que são os empregados em regime de teletrabalho que prestam serviço por produção ou tarefa. Ou seja, é aquele trabalhador que trabalha de forma telepresencial, porém, ele vai produzir de acordo com aquilo que lhe for demandado. Então, suponhamos aqui um advogado que ele tenha que fazer petições iniciais. Então, ele vai receber por cada petição inicial que ele fizer. Ou seja, ele está prestando serviço por produção, mediante as tarefas que ele realizar no dia. Então, para esse tipo de empregado, o controle de jornada também não será aplicado, ok? E o parágrafo único trará uma observação com relação ao cargo de confiança, no sentido de que o regime previsto neste capítulo será aplicável aos empregados mencionados no inciso 2 deste artigo, quando o salário do cargo de confiança, compreendendo a gratificação de função, se houver, for inferior ao valor do respectivo salário acrescido de 40%. Então, quando o empregado receber salário inferior ao acrescimento dos 40%, será aplicado o capítulo da jornada de trabalho. Então, aqui cabe essa observação no que tange os empregados que exercem cargo de confiança, ok? Então, seguimos na nossa aula agora falando sobre a duração do trabalho. O que é que a legislação vai trazer para nós com relação à duração do trabalho? Lembra que eu iniciei a nossa aula questionando-os se a jornada de trabalho ela tinha alguma limitação trazida pela lei. Se o empregado poderia trabalhar o tempo que ele quisesse ou se a própria CLT ou ainda a Constituição Federal trazia alguma limitação que pudesse beneficiar o empregado, que pudesse lhe assegurar a saúde e a segurança. Então, vamos dar uma olhadinha. Olhando aqui, nós temos a regra geral trazida pela CLT e confirmada pela Constituição Federal, que é a nossa norma suprema, né? Então, o artigo 58 da CLT vai dizer que a duração normal do trabalho para os empregados em qualquer atividade privada não excederá 8 horas diárias, desde que não seja fixado expressamente outro limite. Então, a regra geral é que a jornada dos empregados regidos pela CLT será de 8 horas diárias. E a Constituição, em contrapartida, no artigo 7º, diz que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Então, aqui, seja em atenção ao que prevê a Constituição Federal, seja em atenção ao que prevê a nossa própria CLT, nós sabemos que a duração do trabalho do empregado regido pela CLT será de 8 horas diárias e 44 horas semanais. Até aqui tudo bem? Partindo desse pressuposto, vamos continuar vendo o que prevê a nossa legislação no que tange à jornada. Aqui agora, o artigo 4º da CLT vai falar um pouquinho para a gente sobre tempo à disposição. Então, ok, vamos lá. O empregado ele tem uma jornada de 8 horas diária, mas o que se considera como tempo de serviço efetivo ao empregador? Dentro dessas 8 horas, as 8 horas é um tempo à disposição? Como é isso? O que prevê a lei com relação ao tempo à disposição? Vamos lá. Artigo 4º. Considera-se como de serviço efetivo o período em que o empregado esteja à disposição do empregador, aguardando
ou executando ordens, salvo disposição especial expressamente consignada. Então, tempo à disposição é quando o empregado está à disposição do empregador, mas aguardando ou executando ordens, ok? A maior observação no que tange o tempo à disposição são as vedações trazidas pela lei. Um rol exemplificativo trazido pelo parágrafo 2º. Por que rol exemplificativo? Porque estas são algumas das opções, mas não somente essas, entendeu? Então vamos lá. Parágrafo 2º. Por não se considerar tempo à disposição do empregador, não será computado como período extraordinário o que exceder a jornada normal, ainda que ultrapasse o limite de 5 minutos, quando o empregado, por escolha própria, buscar proteção pessoal em caso de insegurança nas vias públicas ou más condições climáticas, bem como adentrar ou permanecer nas dependências da empresa para exercer atividades particulares, entre outras. Então, não será considerado tempo à disposição do empregador. Práticas religiosas, descanso, lazer, estudo, alimentação, atividades de relacionamento pessoal, higiene pessoal, troca de roupa ou uniforme, quando não houver obrigatoriedade de realizar a troca na empresa. Então, veja que esse artigo traz muitas informações importantíssimas para a gente. No que tange tempo à disposição do empregador, entenda. Suponhamos que eu exerci as minhas 8 horas diárias, fui sair do trabalho e vi que estava chovendo. Então, eu continuo ali na empresa esperando aquela chuva passar. Eu já encerrei a minha jornada, eu só estou ali aguardando a chuva passar. Entendam que esse momento que eu estou esperando a chuva passar, ele não é um tempo à disposição do empregador, porque eu não estou ali aguardando ou executando ordens do empregador. Eu estou ali devido a uma má condição climática. Suponhamos ainda que eu esteja ali depois do trabalho para estudar. Tenho uma prova hoje, vou aproveitar, ficar aqui um pouquinho até mais tarde para estudar. Aquele tempo também não será considerado tempo à disposição do empregador. Então, veja, a lei traz aqui para a gente um rol exemplificativo de atividades que não são consideradas tempo à disposição do empregador. Gostaria de chamar a atenção especial aqui para o inciso 8º, no que tange a troca de roupa ou uniforme. Por quê? Porque a lei vai falar que não será considerado tempo à disposição do empregador quando não houver a obrigatoriedade de realizar a troca na empresa. Então, há muitos empregados que eles não têm a obrigatoriedade, ou seja, a empresa não exige que o uniforme seja trocado dentro da empresa. Então, aquele tempo não será considerado tempo à disposição do empregador. Ao contrário da empresa que exige que a troca do uniforme seja realizado quando o empregado chega na empresa. Geralmente, a área da saúde, o empregado ele não pode vir da casa dele vestido já com jaleco. Então, essa troca de uniforme tem que ser feita dentro da empresa. Então, quando houver a obrigatoriedade de realizar a troca na empresa, é tempo à disposição. Caso contrário, não é tempo à disposição do empregador. Ok? Até aqui tudo bem? Vamos seguindo. O artigo 58, no parágrafo 1º, vai dizer que não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária as variações de horário no registro de ponto não excedentes de 5 minutos, observado o limite máximo de 10 minutos diários. Então, suponhamos aqui, eu entro às 8, entrei às 7h55, saio às 5, mas acabei saindo 5h10. Então, eu tinha chegado 5 minutos adiantados, mas acabei saindo um pouquinho mais tarde também. Então, eu tenho aí 15 minutos ao total. A lei vai dizer que não serão considerados como jornada extraordinária as variações de horário no registro de ponto não excedente de 5 minutos, observado o limite máximo de 10 minutos diário. Então, quando você chegar mais tarde ou sair mais cedo, que ficar ali um saldo, ou ao contrário, que você chegue mais cedo e saia mais tarde também, a lei vai dispor que as variações de horário no registro de ponto
desde que seja limitado a 10 minutos diário, não será considerado como horas extras. Então, passou dos 10 minutos diário, será considerado como horas extras. Ficou em 10 minutos diários, não será considerado como horas extras. Até aqui, tudo bem? Então, se você ficou a mais, não será computada como como jornada extra, desde que preveja e esteja no limite dos 10 minutos. E também, se você ficou a menos, desde que esteja limitado ao limite de 10 minutos, não será descontado do seu salário, no caso da sua jornada. E levando em consideração ainda o nosso tema sobre jornada de trabalho, é importante se faz mencionar no que tange o parágrafo 2º. O parágrafo 2º vai dizer sobre as horas itinerárias, que após a reforma trabalhista deixaram de existir. E o que é isso? É o tempo que o empregado leva da residência até o trabalho. Antes, esse tempo era considerado um tempo à disposição do empregador. Após a reforma trabalhista, as horas em tine deixaram de ser tempo à disposição do empregador. E é exatamente o que o parágrafo 2º vai nos dizer. O tempo dispendido pelo empregado desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para o seu retorno, caminhando ou por qualquer meio de transporte, inclusive o fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de trabalho por não ser tempo à disposição do empregador. Então, o tempo dispendido pelo empregador da residência dele até a empresa não será considerado tempo à disposição, ainda que ele vá de fretado da empresa, por exemplo. Mesmo assim, esse tempo gasto de deslocamento não será considerado tempo à disposição do empregador. Por fim, mas não último importante, com relação ao controle de ponto. O artigo 74 da CLT vai trazer a obrigatoriedade sobre o controle de ponto. Então, quando é obrigatório que uma empresa tenha controle de ponto? Para os estabelecimentos com mais de 20 trabalhadores, 20 empregados, será obrigatória a anotação de horas de entrada e de saída em registro manual, mecânico ou eletrônico. Ou seja, nas empresas que houver mais de 20 empregados, é obrigatório o controle de ponto. Então, se pressupõe que nas empresas que houver menos que 20 empregados, o controle de ponto será facultativo. Então, mais de 20 empregados, controle de ponto obrigatório. Até aqui tudo bem? Espero que tenham gostado do nosso primeiro bloco sobre jornada de trabalho. Encontro vocês no nosso segundo bloco para continuarmos tratando sobre o tema do nosso curso. Até mais!